começou a se aventurar com uma outra mulher. E a mulher com quem ele estava tendo um caso também era casada. A esposa desse homem não sabia de nada. E o marido da sua amante também não sabia de nada. Acontece que a Bíblia diz que não há pecado que não seja revelado. Se não for revelado nessa terra, será revelado no céu durante os 1000 anos, que é o juízo de comprovação. Mas nesse episódio foi revelado na terra. O marido da sua amante ficou sabendo e ficou louco, transtornado. E a Bíblia diz que os ciúmes é duro como a morte. Esse homem transtornado pegou um revólver e matou a mulher. Ou seja, a amante deste homem da nossa história estava morta. E esse homem entrou em parafuso, depressão profunda. Não se alimentava corretamente, não dormia direito, não trabalhava direito. Ficava um martelo aqui, ó, culpado, culpado. Olha o que você fez, a mulher está morta, você não tem mais jeito, já foi longe demais. E ele pensava que havia cometido o pecado imperdoável e tentou tirar a vida várias vezes. Graças a Deus, não conseguiu. Irmãos, veja que o pecado é traiçoeiro. O inimigo estuda as nossas fraquezas, prepara uma armadilha, uma tentação personalizada para as nossas fraquezas, faz a gente cair no pecado e depois a consciência culpada fica martelando e o inimigo fala assim, está vendo? Você não vale nada, você não presta. Olha o que você fez, já foi longe demais, para que viver? Tira a própria vida. E tem gente que vai em viaduto, vai em prédio, vai não sei mais onde e se mata. Então é uma armadilha. Acontece, irmãos, olha para cá. Daqui a pouquinho, depois da segunda história, eu quero apresentar para você a maravilha do Senhor e a especialidade de Jesus, que é perdoar, restaurar, reconciliar e fazer milagres. A solução não é se matar. A solução é Cristo. Deus tem a solução para tudo. Ellen White diz que para cada problema que a gente passa, Deus tem 10.000 soluções, das quais nenhuma delas sabemos. Então temos que procurar a solução, e a solução é Cristo. Voltando na história, esse rapaz, graças a Deus, não conseguiu se matar. O primo dele, um fiel cristão adventista, começou a interceder por ele, a orar por ele. E Deus começou a ouvir a oração desse primo. E o primo insistia para que ele fizesse um curso bíblico, que ele fosse à igreja, que ele aceitasse o chamado. E ele relutava dizendo, não quero, não adianta, já fui longe demais, não tem mais jeito para mim. E o primo dizia, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus tem propósito. Enfim, de tanto insistir, esse rapaz resolveu ir à igreja. Era um sábado pela manhã. O pastor que ia pregar anunciou o tema do sermão falando que pregaria sobre o perdão. Olha como Deus faz a obra. O pastor exaltou a Cristo, falou do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Resumindo, saindo à porta para cumprimentar as pessoas, esse rapaz deu um abraço no pastor lá na porta e disse, pastor, você não me conhece, eu estou lhe conhecendo pela primeira vez, mas saiba que tudo que você falou veio diretamente para mim. E eu saio daqui leve e com esperança. Aceitou fazer um curso bíblico com o primo. Aceitou toda a verdade, foi batizado e se tornou um dos grandes missionários leigos voluntários da sua região. Amigos e amigas, seria a traição ou o adultério o pecado que não tem perdão? A outra história é semelhante. Eu estava trabalhando em determinada região desse planeta e fui visitar uma família. A jovem senhora estava literalmente no seu quarto, os filhos em volta, ela estava na cama. Eu pedi permissão, entrei e perguntei o que acontece. E ela disse, pastor, estou com depressão profunda,
há mais 3 anos. Mal vou ao banheiro. Não limpo mais a casa. A situação, pastor, é muito, muito, muito complicada. E eu perguntei, você consegue identificar a razão dessa depressão? Ela disse, eu traí o meu marido. E a igreja que eu frequento, quer dizer, não frequento mais devido à depressão, mas a igreja que eu pertenço, me ensinou que o adultério não tem perdão, pastor. E se eu não tenho perdão, para que viver? E você sabia que tem uma igreja aí evangélica, grande, que ensina que a pessoa quando adultera não tem mais jeito? Eles falam isso. E eu perguntei novamente, quem disse para você? Ela disse, minha igreja. E eu respondi, falei, minha querida irmã, com todo respeito, essa igreja não está baseada na Bíblia. E eu mencionei a ela personagens bíblicos que caíram no pecado do adultério, mas se arrependeram, Deus perdoou e ainda usou para a sua glória. De quem eu falei? Esse foi o primeiro. Eu disse a ela, Davi não só adulterou, mas mandou matar o marido da mulher com quem teve um caso. Acontece que ele se arrependeu, Deus perdoou e ainda o considerou um homem segundo o seu coração. E usou Davi de forma extraordinária. E mencionei outras pessoas também, amigos. Seria o adultério pecado que não tem perdão? Você sabia que existem 3 tipos de adultério? O físico é quando o homem ou a mulher trai o seu cônjuge com uma outra pessoa. Esse é o adultério físico. Agora existe o adultério mental. Jesus disse, quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos para que não se tornem pecados. Martinho Lutero tem uma frase que fala assim, pelo menos é atribuída a ele, de que nós não podemos impedir que passarinhos sobrevoem nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazer ninhos. É só dar um tapa. Mas uma coisa é certa, olha aqui, nós não podemos impedir que venham maus pensamentos, mas pela graça, pelo poder de Deus e pela palavra, podemos impedi-los de fazerem ninhos ou de fixar em nossa mente. E quando vier um mau pensamento, ore a Deus ou recite um texto bíblico de cor, a importância de você ler a Bíblia. E em terceiro lugar, a meu ver, é fenomenal. Inclua esse mau pensamento na oração. Não passa segundos, tudo muda. E o adultério mental envolve a masturbação. E masturbação é pecado. Terceiro tipo de adultério, o adultério espiritual. É quando a pessoa adultera a palavra de Deus ao seu bel prazer. Está escrito verde. Ele fala assim, verde era para o Antigo Testamento, agora é azul. Mas onde está escrito azul? Em lugar nenhum, mas ele diz. Então existe o adultério espiritual. Então físico, o mental e o adultério espiritual. Se o adultério não tivesse perdão, imagine. Amigos e amigas, todos somos pecadores. Voltando ao segundo caso. Ofereci curso bíblico para aquela senhora. Ela aceitou o estudo bíblico. Eu ministrei curso bíblico. E batizamos ela e os seus 3 filhos para a honra e a glória de Deus. Amém? Amigos, poderíamos fazer aqui uma lista de pecados a noite inteira. Adultério, matar, roubar, mentir, praguejar, feitiçaria. Todo pecado tem perdão. Aí você pergunta, pastor, mas o sermão de hoje, a mensagem de hoje, é o pecado que não tem perdão. E você acaba de dizer que todo pecado tem perdão. Como é que funciona isso? Olha para cá. Todo pecado tem perdão, mas todo pecado pode não ter perdão. Depende de você. Se você se arrepender, confessar e abandonar o pecado, tenha certeza do perdão. Se você não se arrepender, não confessar e não abandonar,
não tem como receber o perdão. É como desenhar figuras na água, diz um provérbio chinês. Não adianta. Amigos, nós temos que ver nessa noite esse assunto. Mas eu quero começar, ou continuar, falando sobre o perdão do Senhor. Abra sua Bíblia fazendo um favor, em Isaías capítulo 1, verso 18. E presta atenção na sequência dos textos, por gentileza. Isaías capítulo 1, verso 18. E aquele combinado permanece. Enquanto eu estiver pregando, gostaria que você estivesse orando, em conexão com o céu. Isaías 1, verso 18 fala assim. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Até aí. Amigos, olha para cá fazendo um favor. Não importa o, entre aspas, tamanho do pecado. Deus é maior do que os nossos pecados, amém? A Bíblia conta a história de Manassés, rei de Israel. Se tornou rei de Israel, mas se apostatou. Começou a adorar Baal, os Baalins, os deuses, e ainda fez o povo de Israel adorar Baal, e ainda sacrificou seus filhos aos demônios. E mandou matar o profeta Isaías cerrado pelo meio, diz a tradição. Alguém pode pensar e falar, esse homem tem perdão? Sabe que ele se arrependeu? Sabe que ele confessou? Ele foi aos pés de Deus e Deus o perdoou? É claro que as consequências ficam, mas Deus perdoa. Diz a palavra, irmãos, que Deus jamais inocenta o culpado. Pode ser pastor, pode ser um rei, pode ser um ancião, uma anciã. Deus não inocenta o culpado, mas perdoa o arrependido. Irmãos, o que Deus quer de mim e de você, porque todos somos pecadores, é o arrependimento. E arrependimento significa tristeza pelo pecado cometido e abandono do mesmo. Como é que você prova que está arrependido? Abandonando a velha vida. Mas para você sentir tristeza pelo pecado, você precisa saber o que é pecado. Pecado é transgressão da lei, e pecado é ferir o caráter de Deus. E você vê a malignidade do pecado na pessoa de Jesus, ou seja, no sofrimento e na morte de Jesus. Ele tomou sobre si os seus e os meus pecados. Ele sofreu como ninguém jamais sofrerá. Jesus sofreu a ira satânica, o inimigo tentando destruí-lo. E Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Nós nunca nos arrependeremos genuinamente se não olharmos para a cruz. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amigos, Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, um dia, esse que está conversando com você agora, no Monte das Oliveiras, vai ser pendurado entre o céu e a terra, no Monte do Calvário. E se você não olhar para ele, você não vai se converter. Amigos, a conversão não é obra humana, é obra divina. Não é natural, é sobrenatural. É olhando para o Calvário. Nós temos que contemplar mais Jesus na cruz e também ressurreto. Quando a gente olhar para Jesus, quando contemplarmos a Cristo, quando contemplarmos a cruz e a ressurreição, em oração, amigos, sua vida vai mudar. Você vai odiar o pecado. Você vai passar a pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a não pecar contra ti. Deus jamais inocenta o culpado, mas perdoa o arrependido. Outro texto sobre o perdão
de Deus, Isaías 43, verso 25. Se você não tem esse texto destacado na sua Bíblia, não perca mais tempo. Isaías capítulo 43, verso 25. Olha que versículo bíblico impressionante. Isaías 43, 25 fala assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém, meus amigos? Deus, diz a palavra, apaga as nossas transgressões e não se lembra. Outro texto bíblico, Miqueias capítulo 7, por favor. Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 7. E vamos para o versículo 18 até o verso 20. São versos maravilhosos da palavra do Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 18. Começa com uma pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? E eu respondo: ninguém. Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha o 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Onde, meus amigos? Nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ninguém. Que perdoas a iniquidade. Podemos parafrasear esses versos iniciais aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que retirou o teu povo da terra do Egito, da casa da servidão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que abriu o mar vermelho e fez o seu povo andar a noite inteira a pés enxuto, glorificando e exaltando o seu nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que tolheu o faraó com seu exército maligno, com uma coluna de fogo, que para eles era escuridade e para o seu povo luminosidade. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que transformou as águas de Mara em águas potáveis. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que tirou água da rocha. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que enviou maná todo dia para o seu povo no deserto. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que fez com que as roupas e as sandálias do teu povo não se desgastassem durante a peregrinação no deserto. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que curou cegos, surdos, leprosos, expulsou demônios, ressuscitou pessoas, transformou vidas. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que enviou o teu único filho, e o Senhor Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu vida santa, tomou sobre si os nossos pecados, e os cravou na cruz. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que nos ama, apesar de sermos pecadores. Amigos, esse é o nosso maravilhoso Deus, e quem crê, diga amém. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não existe, irmãos. O ser humano vai para os ídolos, é uma ilusão. Só Deus é Deus, incomparável, inigualável. Quando fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A palavra unigênito, no original grego, monogenes, significa único da espécie. Não tem ninguém igual a Cristo. Ele é maravilhoso. Por isso a Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. E nós fizemos questão de exaltar a pessoa de Cristo e o seu perdão, porque se Jesus tivesse uma carteira profissional, a sua especialidade estaria assim, escrito: perdoar, curar, restaurar. O impossível é com Jesus, deixa com Ele. Irmão, Jesus pode todas as coisas, amém? Agora, qual pecado que não tem perdão? O negócio de Deus é perdoar. Mas vamos lá?
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 31 e o 32. Mateus capítulo 12, versículos 31 e o 32. Veja o que está escrito em Mateus 12, versículos 31 e o 32. Posso ler? Está escrito: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, que é o Espírito Santo, não será perdoada. Obrigado. Olha o verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. De acordo com esses versos, qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra quem? Contra o Espírito Santo. Antes de sabermos o que é essa blasfêmia, precisamos saber quem é o Espírito Santo. Foi o primeiro tema dessa semana, domingo à noite. Amigos, presta atenção. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Não é uma luz. Ele é comparado à luz. Ele não é um vento, é comparado ao vento. Não é óleo, mas é comparado ao óleo. Não é chuva, mas é comparado à chuva. Não é fogo, mas é comparado ao fogo. O Espírito Santo na Bíblia é a terceira pessoa da divindade, ou trindade. É uma pessoa. Ele fala, ouve, ele se entristece, ele se alegra, cura, liberta, transforma, separa e envia, capacita. Amigos, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Não somos nós que devemos guiar o Espírito Santo. É Ele que deve nos guiar. Quando a gente usa a expressão a chuva do Espírito Santo, é porque a chuva vem para quê? Para limpar. Ela vem para fazer os alimentos crescerem, a terra produzir o alimento para nos abençoar. Ou seja, a chuva é uma bênção. A água é uma bênção. O fogo é uma bênção, porque serve para queimar os pecados e nos purificar. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa. E eu vou dizer para vocês, ele está aqui nessa noite. Como vimos na semana, ele é o representante pessoal de Jesus aqui na terra. Enquanto Jesus está hoje intercedendo por nós à direita do Pai, aqui na terra está o seu representante, que é o Consolador. Enquanto Jesus trabalha lá, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 7 ao 11. Em outras palavras, o Espírito de Deus está aqui para nos transformar, e para nos transformar, nos leva a conhecer o plano de redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, hoje é o nosso intercessor e voltará para nos buscar. Mas para crer nesse plano de redenção, entra a obra do Espírito Santo. É Ele que nos leva a conhecer o plano de redenção e nos fala, nos toca, nos chama para aceitá-lo. Quando alguém aceita Jesus, quando alguém é batizado, quando alguém abandona um vício, quando alguém perdoa aquele que lhe ofendeu, amigos, isso é obra do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, Ele está com você, Ele está com seu pai, Ele está com seu filho, Ele vai onde for necessário para resgatar uma pessoa. Ele trabalha com você, Ele trabalha comigo. Agora, qual será a minha resposta? Qual será a sua resposta à obra do Espírito Santo? É aí que entra o pecado imperdoável ou não. Presta atenção no que Jesus disse. Por isso vos declaro. Amigos, as palavras por isso são palavras de ligação. Portanto, entretanto, no entanto, são palavras que ligam um acontecimento anterior. Por isso, o quê? O que levou Jesus a proferir palavras tão fortes como essas, dizendo, olha, todo pecado,
serão perdoados aos homens, mas o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse mundo, nem no porvir. Então, o que levou Jesus a proferir essas palavras? Foi o acontecimento anterior. Se você ler comigo o verso 22, o mesmo capítulo 12 de Mateus, o verso 22 em diante, veja o que está escrito. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha o 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Olha o 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, irmão, Jesus conhece os nossos pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha o 26. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Olha o 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Olha o 28. Se, porém, eu expulso demônios, por quem? Pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro. Aí vem os textos que lemos. Irmãos, presta atenção nessa história bíblica. Um homem cego e mudo. Essa cegueira e a mudez deste homem era resultado de possessão diabólica. Jesus foi lá, expulsou o demônio e a pessoa passou a ver e a falar. Foi um tremendo milagre. Olha para cá. Jesus pode todas as coisas. Jesus, irmão, já venceu o inimigo na cruz do Calvário. E Jesus tem autoridade, Jesus tem poder para expulsar demônios. Amém? Agora, só um parênteses na mensagem. Jamais podemos generalizar e dizer que um cego, um mudo ou um PCD, dependendo da situação, é possessão diabólica. Jamais. Existem casos específicos de possessão, e esse é um deles. Na Bíblia tem a história de uma mulher que andava há 28 anos, né? Assim, ó. Ou é 18? 18 anos encurvada. Possessão diabólica. Jesus chegou, expulsou o demônio e ela se endireitou. Olha aí. Agora, tem casos, irmãos, que é diferente. Um exemplo. Um dia eu estava entregando folhetos em uma determinada região para uma conferência que íamos iniciar. E um rapaz recém-batizado estava nos acompanhando, entregando também os folhetos. Só que, de repente, em frente a uma casa, ele começou a se entortar todo. E a cair lentamente até o chão. Aí caiu, começou a se bater um pouco e a língua enrolou. Se fosse, irmãos, qualquer um poderia falar assim, ó, é possessão, sai, já ia falar, né, fazer um exorcismo ali. Mas de repente ele voltou ao normal, se levantou. Aí eu perguntei, o que acontece? E as irmãs disseram, pastor, esse homem tem o verme do porco na cabeça. E tem epilepsia. Então de vez em quando acontece isso. Então veja, sabe por que estamos falando isso? Porque tem muitos pregadores que falam assim, é dor de cabeça, é o demônio. Tropeçou, caiu, machucou, é o demônio. Amigos, às vezes a pessoa tem dor de cabeça porque não toma água, porque só dorme de madrugada, não se alimenta direito, tem outro problema físico. Então não é tudo demônio, é claro que tudo que não presta não vem de Deus. Mas não podemos dizer que a pessoa está possessa.
Tem casos específicos. E outra, tem vários tipos de possessão. Tem a possessão que a pessoa cai e tem força excomunal. Mas tem gente, irmãos, possessa e não cai. São os mais perigosos. Tem gente, entre aspas, inteligente, influentes aí fora, que vivem possessos o tempo todo. E estão influenciando muita gente por aí. Tem que tomar cuidado. Amigo, se você não orar, não estudar a Bíblia e o dom de profecia, escreva. Mais cedo ou mais tarde você pode ser uma vítima fatal. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal e não podemos por nós mesmos vencer. Eu quero que você entenda para sempre. A nossa vida precisa estar ligada de Jesus. Comunhão, todo dia oração, Bíblia. E no nosso caso, irmãos, o dom de profecia, que tem o esclarecimento da palavra, vai nos ajudar a não cair nas garras do maligno. É uma tremenda luta. Não pense que você, por você mesmo, consegue vencer. Há pessoas que falam assim, não preciso disso, eu não preciso daquilo outro. E na verdade, irmãos, nós precisamos de Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus expulsou os demônios, ou o demônio dessa pessoa, e ele foi curado. Aí um grupo de fariseus começaram a murmurar e dizer, este homem não expulsa demônios por Deus, mas por Beelzebu. Acusando, irmãos, Jesus de estar possesso. Olha a que ponto chegaram. Invertendo os valores, atribuindo a Satanás uma coisa que o Espírito Santo fazia. E Jesus disse, se Satanás expele Satanás, dividido está o seu reino. E um reino dividido não pode subsistir. E Jesus disse claramente, eu expulso demônios pelo Espírito Santo. Se há uma pessoa, Jesus foi de fato o homem mais cheio do Espírito Santo aqui na terra. A vida de Jesus era guiada 100% pelo Espírito Santo. Porque Jesus era um homem de comunhão com o Pai. E recebeu a unção do Espírito Santo. O que Jesus fazia, irmãos, era movido pelo Espírito Santo. Curas, milagres, sermões. Quantas e quantas maravilhas. Agora, por que esse grupo de fariseus acusaram Jesus disso? Ellen White, comentando este episódio, diz que eles não eram inocentes. Eles sabiam que Jesus de fato era o Filho de Deus. Mas, irmãos, devido à rebeldia, não queriam dar o braço a torcer. Durante 3 anos e meio, o tempo do ministério público de Jesus, porque Jesus foi batizado com cerca de 30 anos, deixou a carpintaria e passou a trabalhar publicamente de casa em casa, o evangelismo público e pessoal, 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, a vida de Jesus exemplificava, demonstrava que ele de fato era o Filho de Deus. De fato era o Messias, de fato era Deus que veio para nos salvar. Olha aqui, o que mais causava impacto ou uma rixa na vida de muita gente e do inferno era a vida perfeita de Jesus. Jesus nunca aprovou o pecado. Nunca compactuava com os erros. A vida dele, irmãos, foi e é perfeita. E isso incomodava aqueles que não queriam uma nova vida. De fato, esse grupo de pessoas, eles tinham claras evidências da messianidade e divindade de Jesus, mas não queriam dar o braço a torcer. Eles não se humilhavam. Irmãos, o pior pecado que existe chama-se orgulho. O orgulho derrubou Lúcifer do céu e continua derrubando qualquer ser humano. Jesus disse claramente, todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será
exaltado. O orgulho fecha o coração para Deus não entrar. O orgulho pensa que já sabe de tudo, conhece de tudo e não precisa de mais nada. O orgulho fala assim: para que Deus? Para que Bíblia? Para que oração? Para que batismo? Isso tudo é balela. O orgulho, irmãos, é tenebroso. Alguns afirmam que o pecado original foi o sexo de Adão e Eva. Mentira. O sexo é santo, é belo, e Deus estabeleceu para que seja praticado entre marido e mulher, não fora do casamento nem antes dele, mas entre marido e mulher, de acordo com a orientação do Senhor, e é uma bênção. O pecado original chama-se orgulho. O desejo de ser visto, ou o desejo de supremacia. E o orgulho dominava esse grupo de pessoas que acusavam Jesus. E Ellen White diz claramente: eles sim estavam revelando possessão diabólica, acusando o irmão Jesus falsamente, atribuindo ao Espírito Santo ou a Satanás uma coisa que o Espírito Santo fazia. E Jesus disse: por isso vos declaro. Amigos, olha aqui. Eles sabiam da verdade e não queriam dar o braço a torcer. Tem gente que conhece a verdade, conhece o caminho correto há muitos anos, mas fica endurecendo o coração. E isso é perigoso. A palavra fala assim, ó: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus fala com você, e quando a consciência acusa, pare, pense, se for necessário, se arrependa, confesse os pecados e comece uma nova vida. Não lute contra o Espírito de Deus. Eu quero passar para você agora 4 passos para o pecado imperdoável. O primeiro deles, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui está. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Um texto que acabamos de citar. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Posso ler? Olha o que está escrito. Assim, pois, como diz o pastor Raimundo, amanhã, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Certo ou errado? Graças a Deus que está errado. Vamos consertar? Vamos lá. Assim, pois, como diz o pastor Ronaldo Arco. Assim, pois, como diz, quem está falando? Quem está falando? Se ele fala, é porque é uma pessoa. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você endurece, está dando o primeiro passo, que é endurecer. E esse passo leva ao segundo passo. Atos capítulo 7 e o versículo 51. Abra sua Bíblia fazendo um favor. Atos dos Apóstolos capítulo 7 e o verso 51 diz assim: Atos 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O segundo passo, irmãos, é resistir. O primeiro é endurecer. O segundo é resistir. Interligados. Uma vez endurecido hoje, amanhã o coração fica mais duro. O certo é, a consciência acusou, se arrependa. Vai aos pés de Jesus. Terceiro passo. Efésios capítulo 4, versículos 30 ao 32.
Efésios capítulo 4, versículos 30 até o verso 32. Veja o terceiro passo para o pecado imperdoável. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Verso 31. Longe de vós, aí tem uma lista. Longe de vós, toda amargura, que mais? Cólera, que mais? Ira, que mais? Gritaria e blasfêmias, ou blasfêmias no plural. E bem assim toda malícia. Olha o 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, o terceiro passo é entristecê-lo. Veja, uma força ativa não pode ser entristecida. Uma pessoa sim pode ser entristecida. O Espírito Santo é uma pessoa. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, longe de vós. Irmãos, olha aqui, bem longe. E aí tem uma lista, toda amargura. Você sabe o que é amargura? Você conhece um cristão amargurado, amargo, ranzinza? Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. É claro que a gente não deve aceitar as coisas ruins, mas eu pergunto a você, temos ou não temos motivos para agradecer ao Senhor? Sabe o que diz a palavra? Em tudo dai graças. Olha aqui, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a chuva que cai, o próprio frio, o calor, uma maçã que você come, uma banana que você come, uma casa que você tem, um travesseiro para reclinar a cabeça. Veja os nossos amigos da Venezuela. Veja pessoas passando fome. Amigos, certa vez uma garotinha disse para a doutora Esther, quando foi na África: é verdade que no Brasil vocês fazem 2 refeições por dia? E a Esther começou a chorar. Porque não é 2, é 3, e alguns até mais. E a criancinha perguntou: é verdade que no Brasil vocês fazem 2 refeições por dia? Amigos, dê glória a Deus, porque você... Agora tem gente que só reclama, só reclama. Tem gente, irmãos, que você precisa ter uma graça extra para lidar com ela. E às vezes essa atitude vem da infância. Quando pais exigem muito, ou são muito violentos, tem toda uma estrutura. Amigos e amigas, dê glórias a Deus. Glorifique a Deus. Claro que a gente não deve aceitar as coisas ruins e erradas, temos que procurar crescer. Mas, irmãos, a amargura contamina. Você precisa ter fé. Lembra dos 12 espias? 10 chegaram para Moisés e o povo: é uma terra de gigantes, não podemos dominá-la. 2 falaram assim: tem gigantes? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas o nosso Deus é maior. Que espírito é o seu? Amigos, temos que olhar para um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. Deixa a amargura de lado. Tem problemas? Tem. Tem lutas? Sim. Mas o nosso Deus é maior que tudo e pode todas as coisas. Quem crê, diga amém. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Que mais? Cólera e ira.
Você conhece um cristão ou alguém encolerizado ou irado? A gente chama de pavio curto. Triscou, explode. E eu me lembro, sempre conto essa história, quem já ouviu, ouvirá de novo. Em Biguaçu, Santa Catarina, após um sermão semelhante, na porta, cumprimentando as pessoas, um rapaz gigante, bem forte, apertou a minha mão, parecendo uma morsa, e balançava assim, ó. Pastor, você pregou sobre pavio curto? E eu falei, sim. Pastor, você não me conhecia, pastor. E eu, ok. E a minha mão ali, ele apertando. Pastor, você não me conhecia. E eu falei, ok. Sabe aquelas respostas para tentar cortar? E ele balançava, pastor, você falou de pavio curto? Pastor, eu nem pavio tinha, pastor. Pastor, eu chegava em casa bêbado, bruto com a minha esposa, com os meus, eu espancava meus filhos, não era uma correção, era espancamento. Pastor, era uma situação complicada. Mas hoje, pastor, eu chego em casa cantando as músicas da conferência, pastor. Minha esposa, eu dou um beijo na minha esposa, meus filhos me abraçam. A gente senta juntos na mesa para comer. Pastor, eu quero me batizar. Aí eu falei assim, meus parabéns, dá um abraço aqui. Aí ele soltou minha mão.